Oi, bem-vindo ao podcast de hoje, compreendendo a frase "Eu crio a minha própria realidade". Talvez você já tenha ouvido essa frase por aí e ela tem mais de uma interpretação. E eu gostaria de trazer aqui um dado que tem a ver com alguns estudos científicos voltados à área de desenvolvimento humano, para que a gente consiga compreender o significado desta frase dentro de um contexto que tem um significado científico. Quando nós ouvimos esta frase, "eu crio a minha própria realidade", talvez ela se remeta mais às minhas crenças e à minha seletividade, porque aquilo que eu conheço é aquilo que eu acredito existir. Vou dar um exemplo um pouco mais prático. Aquilo que eu já percebi de alguma maneira que acontece ao meu redor, no meu sistema, é aquilo que de alguma maneira eu fiquei mais seletivo. Eu percebo que existe. E assim, com as minhas próprias deduções, eu crio uma realidade. Essa realidade é como se ela fosse uma realidade abstrata e pertencente ao meu modo de ver o mundo e ao meu modo de ver as coisas ao meu redor. Por exemplo, vamos imaginar que você nunca viu um carro específico de uma marca, um modelo novo que saiu, e de repente um dia você olha em uma revista um carro novo e você passa a observar aquele carro. E de alguma maneira ele passou a chamar a sua atenção e você observou que ele existe. Você observou até a cor do carro e passou a achar aquele carro interessante. Agora ele faz parte da sua seletividade. E então, quando você sai na rua, antes você nem sabia que este carro existia. E agora você passa a observar a qualquer momento, qualquer lugar que você vai, você passa a observar. Olha, este carro ali no semáforo, de repente, olha outro ali parado, estacionado. Olha, um carro igualzinho a este da revista no posto de gasolina, da mesma cor. E por causa dessa seletividade, você passou a observar este carro. É como se este carro passasse a existir no seu radar. E assim, a gente consegue observar o que é seletividade. Nós vivemos em uma situação, em um mundo, com milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo ao seu redor, mas a gente não consegue observar tudo, o tempo todo. Então, somos seletivos a algumas coisas que nos chamam a atenção, ou porque em algum momento nós vivenciamos experiências voltadas a isto e, de alguma maneira, nós passamos a trazer esta percepção como parte da nossa realidade. Ou porque convivemos com pessoas que acreditam, têm crenças e já têm seletividade para algumas coisas e nós passamos a tê-las também, porque quando ouvimos algo é como se aquilo começasse a fazer parte e chamar nossa atenção. É por isso que existem tantas formas de pensar diferentes, tantos pontos de vista, tantas observações e tantas realidades ou pseudo-realidades em paralelo. Agora, quando nós imaginamos este exemplo do carro, existem muitos modelos por aí, mas aquele modelo, aquele carro que você viu na revista, por algum motivo, passou a fazer parte do seu radar e agora parece que este modelo tem na cidade toda, porque você passou a observar mais esse modelo. É assim que nós somos quando criamos nossa realidade, ou seja, existem muitas coisas acontecendo ao seu redor agora e nós observamos aquilo que de alguma maneira nos chama a atenção. E aí entramos em algumas ramificações tão importantes para compreendermos dentro do conhecimento e desenvolvimento humano. Quando a gente acaba julgando os outros,
Se nós somos seletivos a alguns pontos, às vezes nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, julgando que elas não estão fazendo uma regra ou outra que nós julgamos importantes, e às vezes elas nem sabem que essa regra existe. E muitas regras são inconscientes, fazem parte da nossa história, da nossa estrutura. E assim a gente acaba olhando e julgando os outros com a nossa régua. É por isso que precisamos compreender a diferença de princípios, valores e regras humanas. Princípios e valores é aquilo que você tem dentro de você e que não devem ser de forma alguma negociados, porque é aquilo que você acredita, é aquilo que você segue, é aquilo que você tem como fé e firmeza dentro de você. Mas regras humanas às vezes são pequenos detalhes culturais que para uma pessoa é certo, para outra nem tanto. E também existem graus diferentes. Então, é preciso compreender aquilo que a gente mais implica nos outros. O que a gente implica tanto no outro reflete de nós. Existe um ditado que diz que quando Maria fala de João é porque tem mais de Maria em João do que de João mesmo na frase de Maria. E o que isso quer dizer é que às vezes o nosso olhar em cima das pessoas é aquilo que nós acreditamos que elas sejam e não necessariamente o que elas são. É por isso que nosso olhar, nosso julgamento é enganoso, porque nós olhamos a aparência, mas Deus olha sempre o coração. Então, o que você tem no seu coração que as pessoas não compreendem? E o que você consegue ver nas pessoas que é além das aparências? Muitas vezes nós respondemos por julgamentos e pela maldade de pessoas que olham para nós e jogam frustrações delas em cima de nós. E muitas vezes nós fazemos o mesmo, jogamos nossas frustrações em cima das pessoas. Então, é preciso compreender que, de acordo com a neurociência, criar nossa própria realidade não é voltado apenas a você pensar em algo e se empenhar para que aquilo se torne real. Por exemplo, se eu quero um trabalho específico, eu começo a buscar informações desse trabalho e, claro, em oração e alinhamento com Deus para que isso dê certo, eu começo a buscar informações sobre aquilo e eu passo a ter aquilo como um ponto de seletividade. E quanto mais informações eu tenho, mais próximo daquilo acontecer se torna, porque eu tenho mais informações, estudo mais sobre aquilo, passo a ter mais contato com pessoas, busco pessoas que de repente já trabalham naquele local ou tenho mais informações sobre aquele trabalho e de alguma maneira você fica mais próximo de ter oportunidades para que aquilo aconteça. Lembrando que Deus mesmo colocou isso como uma lei, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate abrir-se-lhe-á. Então Deus já deixou aqui esta lei, porque aquilo que você pede para Deus em oração e busca, você vai encontrar. Então, quando olhamos para eu crio minha realidade, existem vários pontos de interpretação, tanto em relação à seletividade, em relação a minhas orações e as minhas ações, e também tem relação às minhas crenças e forma de pensar, porque se eu acredito que algo é possível, e mais uma vez, quando nós lemos na Bíblia
que as palavras de Jesus foram: tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Nós vemos que Jesus mesmo deixou este versículo para que tudo que a gente quiser, claro, de acordo com a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é bom para você, Deus sabe o que é bom para mim, tudo aquilo que nós queremos, que está em nossos corações, quando colocamos diante de Deus e pedimos, crendo em nome de Jesus Cristo, quando pedimos quando pedimos em nome de Jesus Cristo, crendo, vamos receber das mãos de Deus, se isso for bom para você, porque Deus não vai dar pedra para um filho que pede pão. Então, Deus vai dar sempre o melhor para você e o melhor para mim. Ele sempre vai nos dar livramentos e vai proporcionar aquilo que é o melhor, de acordo com aquilo que nós mais buscamos, desejamos e aquilo que está alinhado com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para você e para mim. Mas, voltando à frase, eu crio minha própria realidade, é preciso compreender que existem outras leis vinculadas a esta frase de afirmação, como também a lei da semeadura e colheita. Muitas vezes eu semeio tantas coisas na vida dos outros e esqueço que um dia essa colheita vai vir. Eu esqueço que um dia Deus pode cobrar de mim tudo aquilo que fiz para os outros. É por isso que precisamos sempre cuidar das nossas colheitas, porque a sementinha que hoje você joga no coração de alguém pode germinar e amanhã frutificar. E isso é tanto para o lado bom quanto ruim. Sementes boas que você pode jogar durante a sua vida, ou sementes ruins que você pode jogar durante a sua caminhada. Às vezes, nós vemos tantas coisas no nosso redor, na caminhada, pessoas que não compreendem o nosso caminhar, que às vezes semeiam sementes ruins. E cada um dá o que tem. O que mais é importante, interessante saber nessa frase, eu crio a minha própria realidade, é que cada um dá o que tem. Ninguém dá o que não tem. O que você tem dado para as pessoas ao seu redor, cada um dá aquilo que tem no coração. Então, sim, o que eu tenho no meu coração reflete na minha realidade. Mas muitas vezes, plantações, elas levam anos para que a colheita aconteça. E muitas vezes, se eu estou num campo em que também vieram outras pessoas e plantaram outras sementes, pode ser que algumas sementes acabem germinando e pode ser também que algumas sementes acabem sufocando aquelas sementes boas que você lançou no meio do caminho e você acabe não colhendo. Mas aí entra mais uma lei, a lei de um Deus que é justo e que Ele é quem vai cobrar pelo caminhar de cada um, porque aquilo que nós plantamos aqui também colheremos. E muitas vezes você pode plantar boas sementes no coração de algumas pessoas e você vai colher em outra, e você vai colher de outra forma através de outras pessoas. A nossa vida, ela é incrível porque Deus sempre faz coisas loucas para confundir os sábios. Então, temos que sempre saber que quem somos nós para conseguir compreender o propósito de Deus por completo nas nossas vidas, porque Ele vai colocando dia a dia novas ferramentas, novas opções, novas pessoas, novas conexões, novas possibilidades. Então, se você ainda quer refletir sobre esta frase, eu criei minha própria realidade,
É preciso compreender que existe uma outra lei também, além das que nós já falamos, que é a lei da oração. Porque não podemos deixar de saber que a nossa oração sincera diante de Deus move o coração de Deus. E quando nós oramos e pedimos para que Ele vá abrindo à frente o caminho, Ele vai mudando o nosso coração, Ele vai transformando o que é preciso transformar e vai restaurando o que tem que ser restaurado dentro de nós, Ele vai criando uma nova realidade. Além das nossas percepções, que são tão subjetivas porque cada um pensa de uma forma diferente e a forma com que cada um pensa está muito voltada a crenças pessoais, experiências, e é muito variada porque cada um tem uma história de vida e um significado específico para cada situação. Então, é preciso compreender que cada realidade criada diante de nós precisa estar alinhado com nossos valores, crenças e com a nossa fé. E se eu puder convidar você para refletir, imagina que o principal é você pedir para que Deus crie a sua realidade. Porque, na verdade, na Bíblia também diz, cuidado com seus pensamentos, porque a sua vida é movida pelos pensamentos que você tem. Lemos isso em Provérbios. Então, qual é a forma de pensar que você tem? Você pode sim criar sua realidade pensando em coisas mais positivas e reais e verdadeiras possíveis. Assim como nós lemos, finalmente, irmãos, tudo que é puro, amável, agradável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Essa sim é a realidade que nós devemos criar, pensar em coisas boas, porque a Bíblia também diz que o poder da vida e da morte está na língua. Quem bem a utiliza come de seus frutos. Então, existem duas coisas e é muito importante falarmos sobre isso, porque a gente tem uma mania de misturar tudo. Existe a sua vontade, a sua realidade que você cria dentro do seu contexto como ser humano, limitado, dependente de Deus, mas existe essa lei sim para que você faça 100% o que está nas suas mãos para ser feito. E existe a soberana vontade de Deus que está acima de você, que Deus é quem comanda e controla a sua vida. Ele é quem cria a sua realidade, porque Ele é soberano e a vontade dEle é suprema na sua e na minha vida. Agora, é importante compreender que nós, seres humanos, nós precisamos sim cuidar dos nossos pensamentos de forma positiva, para que a gente crie nossa realidade de forma sempre positiva e compreender que Deus cria nossa realidade de uma forma soberana acima de nós, fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer. Ou seja, Deus não vai assumir a nossa responsabilidade do que nós temos que fazer, porque Ele nos dá atividades, é do suor do rosto que nós comeremos o pão, e é através das nossas ações que nós colheremos resultados, sempre com o direcionamento dEle, mas compreendendo os limites nossos de seres humanos e o limite dEle que vem como Pai, como Deus Criador de tudo, que cuida de cada um de nós de forma tão especial. Então, criar sua realidade é você olhar para os exemplos da Bíblia e lembrar tudo aquilo que é bom, amável, puro, de boa fama, deve ocupar nossos pensamentos, e da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, porque Deus vai cobrar de nós tudo aquilo que dissermos. Quando nós compreendemos o poder das palavras, que de uma boca pode sair bênção
Mas se de uma boca sai bênção, não pode sair maldição. Como assim uma laranjeira vai dar maçã? Não tem como. Então, o que você tem no seu coração? Compreenda que aquilo que você fala tem poder, porque você pode maldizer ou você pode bendizer pessoas, situações, contextos da sua vida, da sua própria realidade. Aí, mais uma vez, outro detalhe que cria a nossa própria realidade. O que eu faço com as minhas palavras? Eu tenho dito coisas boas ou eu tenho dito coisas ruins? Eu abençoo pessoas ou eu amaldiçoo pessoas através das minhas palavras? Então, é preciso refletir como você tem criado a sua própria realidade e saber que existem sim conceitos que hoje se estudam, mencionando que nós, de certa forma, em um certo contexto, criamos nossa realidade. Como já é dito na Bíblia, nossa vida é movida por nossos pensamentos. Então, como você tem pensado? O que você tem refletido? O que você tem dito? Se você pudesse ouvir as suas próprias palavras, você sairia edificado ou estressado? Então, vamos lembrar que a partir do momento em que nós temos Jesus Cristo no nosso coração, como Senhor, Salvador das nossas vidas, Ele vem fazer morada em nós e o Espírito Santo mora dentro do nosso coração. Nós temos deixado o Espírito Santo falar por nós ou nós temos deixado nossa carne falar por nós? Aquilo que você fala e projeta é o que você cria de acordo com a sua realidade. E quando estudamos um pouquinho mais de física quântica, nós podemos ver que 2 comandos diferentes anulam as intenções. Ou seja, se eu creio, peço, oro por algo e acredito, sem duvidar, aquilo tem grande chance de acontecer. Mas se eu peço, creio e oro por algo, mas duvido, em alguns momentos eu falo que vai dar certo, em outros falo que não, aquilo é anulado. E nós vemos isso na Bíblia quando Deus fala que o homem que pede e duvida é como as ondas do mar, que oscila entre pensamentos. Não crê de forma alguma que ele irá receber, porque não vai receber o que ele pediu, porque ele duvidou. Então, é preciso compreender e não aceitar qualquer tipo de pensamento que venha na sua mente. Que, aliás, se você quer criar sua realidade, comece controlando os pensamentos que você tem. Nem sempre podemos controlar o que vem na nossa mente. Até porque temos pensamentos pessoais, emocionais, racionais, influências espirituais, e nem sempre nós controlamos o que ouvimos também das pessoas ao nosso redor, mas nós controlamos o que alimentamos dentro de nós e dentro dos nossos pensamentos. Que Deus possa dar sabedoria a você neste momento e que você saiba compreender, discernir as palavras ditas aqui no podcast de hoje, para que você possa criar a sua própria realidade, compreendendo o seu estado de ser humano, glorificando e honrando a Deus onde Ele está, porque Ele é Deus soberano, está acima de qualquer coisa, qualquer pessoa. Mas lembrando desses conceitos e leis que nós vemos na Bíblia e também que vemos em ferramentas que explicam um pouco mais sobre isso em desenvolvimento humano, porque sempre há propósitos e muitas vezes nós erramos porque nos falta conhecimento e Deus às vezes proporciona compreensão para que a gente vá melhorando cada vez mais
nossos hábitos, costumes e possa evitar aquilo que nos faz mal. Então que Deus te dê muito discernimento, sabedoria, para que você possa criar a sua realidade, sempre com o direcionamento de Deus, sempre buscando diante de Deus o direcionamento correto, cuidando das suas palavras, do seu olhar, daquilo que edifica, alimentando o que edifica, proferindo palavras que possam abençoar a vida das outras pessoas, evitando aquilo que faz mal e te desestabiliza, fazendo com que você perca o controle, controlando suas emoções, sabendo que ter inteligência inter e intrapessoal são fundamentais para você ter mais equilíbrio emocional, mas falaremos disso em outro podcast. E assim você possa criar uma realidade nas coisas que estão nas suas mãos, ser autorresponsável e compreender a diferença que ser autorresponsável não quer dizer que você não tenha Deus no controle da sua vida, mas quer dizer que você vai ser responsável pelas suas ações, porque senão é muito mais fácil culpar o outro, culpar o mundo, culpar as pessoas, o contexto, o governo, a época, ao invés de assumir aquilo que realmente está nas suas mãos como responsabilidade. Que Deus abençoe muito a você, eu agradeço e até o próximo podcast.